Vamos então agora para o indicador personalizado de treinamento. Mas por que eu criei o indicador personalizado de treinamento? Para entender qual a necessidade da pessoa. Porque todo treinador precisa de um diagnóstico individualizado. Você individualiza o treino. Você vai saber qual é a necessidade daquela pessoa. Você vai ter um foco no resultado e na performance e a precisão no direcionamento do treino, que era a minha maior dificuldade. Trabalhava com um amigo na academia de musculação que trabalhava com grupos especiais, hipertenso, diabético, obeso, cardiopatas. Ele falava, rapaz, todo mundo que chega quebrado, você pode ter certeza que é meu aluno. Não tinha, né? Pô, isso aí nós estamos falando 2003, 2004, né? 20 anos atrás. Não tinha como tem hoje um sensor livre, né? Você fixa lá na pele para você acompanhar a glicemia da pessoa, como está a variação durante o exercício e tal. Não tinha, né? E hoje em dia poucas pessoas têm acesso pelo preço. O que ele fazia? Ele trabalhava e um bolso era amendoim e no outro era caramelo. Aí a pessoa estava sentindo mal, ele, pô, come caramelo, come amendoim. Se for sal, melhora, se for açúcar, melhora. Pô, o cara trabalhar assim, velho. Como que você vai ter precisão no que você está fazendo? Não tinha como, né? Ele sabia que, ó, ou é pressão baixa ou a glicemia está baixa. Para qualquer um dos dois, sal e açúcar resolve. O IPT ele vai servir para ter essa precisão no direcionamento do treino. Você vai saber exatamente o que a pessoa precisa. Então, é uma ferramenta de avaliação individualizada que indica a distribuição da intensidade a ser treinada a partir da perda de velocidade entre dois testes específicos, como eu já mostrei para vocês. Então, é uma fórmula simples de perda de velocidade entre dois testes. O IPT identifica as necessidades de cada atleta, fornecendo dados que orientam o planejamento e o direcionamento do treinamento, para você garantir que ele tenha realmente uma evolução contínua e os resultados estejam alinhados aos seus objetivos individuais. Para indicar a distância que o atleta precisa treinar, você precisa fazer os dois testes, um teste menor e um teste maior. O cálculo é simplesmente de diferença percentual entre duas velocidades, entre dois números. Você tem lá dois números, qual é a diferença percentual entre eles? Esse é o cálculo. Você saber essa diferença percentual, quanto que teve de perda de velocidade do teste maior para o teste menor. Ninguém corre uma distância maior com a mesma velocidade que um teste menor. Se você vai correr 1.000 metros no máximo, você vai fazer uma determinada velocidade. Se vai correr 3.000 metros, você não faz na mesma velocidade que você fez os seus 1.000 metros no máximo. É impossível. 1.000 metros, a gente corre a 105%, 110%. 3.000 metros, a gente corre a 100% do VO2 máximo. São velocidades diferentes. Aqui eu já mostrei lá na planilha, mas deixar aqui por escrito, né? Até 9%, 20% a 30% o volume semanal na zona 3, para melhorar tanto o VO2 máximo quanto a velocidade. VO2 máximo é melhorado em treinos intervalados. Economia de corrida, você melhora na zona 1. VO2 máximo, você melhora treinando intervalado. Nós temos 4 fatores que influenciam na performance: economia de corrida, limiares, VO2 máximo e durabilidade. Cada uma dessas variáveis são treinadas e melhoradas de um aspecto, de um tipo de treino. VO2 máximo é melhorado com treino intervalado. Intervalado longo ainda por cima. HIITs longos são acima de 3 minutos. Com estímulos de 3 a 6 minutos. De 9 a 11%, a pessoa está equilibrado. O treinador pode direcionar os treinos de acordo com o perfil e os objetivos do atleta. Acima de 11%, tem de 20 a 30% do volume semanal na zona 2. Ele tem que melhorar os limiares 1 e o limiar 2. Aí a gente vai para a distribuição da intensidade, que é o piramidal, 70 a 80% na zona 1, 20 a 30% na zona 2. 0 a 10% na zona 3. Por exemplo, você tem um aluno que deu a necessidade piramidal, 20 a 30% na zona 2. Mas ele está indo bater o recorde nos 5 quilômetros. Você quer fazer ainda assim algum percentual na semana de treinos intervalados com ele. Então faça
em torno de 10%. Então, ele vai fazer 40 quilômetros na semana. 70% na zona 1, 28 quilômetros. 20% na zona 2. 20% de 40 são 8 quilômetros. Então, ele faz 28 na zona 1, 8 na zona 2. 10% de 40 são 4. Ele vai fazer 4 quilômetros intervalados na semana. Então, 28 quilômetros na zona 1, 8 quilômetros na zona 2, 4 quilômetros na zona 3. Beleza. Distribuição piramidal. Maior parte do treino sempre é na zona 1. O que é acima da zona 1 será 20 a 30% na zona 2. Você tem maior volume na zona 2 do que na zona 3 durante a semana. O polarizado vai ser o contrário. Acima da zona 1, acima do limiar 1, acima de 75% do VO2 máximo, nós teremos de 20 a 30% na zona 3 e 0 a 10% na zona 2. Ou seja, eu posso fazer 12 quilômetros, 28 quilômetros na zona 1, 8 quilômetros na zona 3, 8 quilômetros intervalados na semana e 4 quilômetros na zona 2. Tem também uma distribuição chamada no limiar. Digamos que você tem um atleta que realmente bateu para ele um IPT para ele melhorar os limiares. Você faz com ele, por exemplo, em torno de menos de 70% na zona 1 e mais de 30% na zona 2. Não treina nada na zona 3. E o último caso que eu gosto de usar, de alto volume, que eu tenho 2 exemplos clássicos para a distribuição da intensidade de alto volume. São os 2 extremos. Ou o iniciante, que está caminhando, ou o ultramaratonista. São esses 2 extremos em que eu utilizo a distribuição da intensidade de alto volume. Você vai fazer 100% do volume semanal na zona 1. Não vai fazer treino ritmado, não vai fazer treino intervalado com ele, não vai fazer nada, só vai fazer o treino na zona 1. Treinos até 75% VO2 máximo. Inclusive, o ultramaratonista, quando ele vai para a prova 160, 250 quilômetros, ele tem que treinar caminhada rápida. Ele tem que treinar caminhada antes de precisar caminhar. Ele tem que saber o momento de caminhar antes que ele quebre. Porque imagina, você está numa ultra de 250 quilômetros. Com 160 quilômetros você quebrou. Não consegue mais correr, caminhar. Acabou as energias, você errou na alimentação. Acabou a prova. Você ainda tem mais 90 quilômetros. Acabou a sua prova. Então ele tem que entender do seu próprio corpo e treinar a caminhada rápida antes dele precisar. Então, na prescrição do treino de um ultramaratonista, eu gosto muito de usar de alto volume. Digamos lá, você fez o mesmo teste para 3 pessoas. Teste de 2.400 metros. As 3 pessoas tiveram o mesmo resultado, 11 minutos. Então o VO2 é igual, 47 mililitros por quilo por minuto. Aí o que você vai pensar, Matheus? Pô, vou fazer o mesmo treino para os 3. São 3 amigos, a mesma idade, treinam nos mesmos dias, nos mesmos horários e vão correr a mesma prova. Pô, para que eu vou fazer treino diferente para esse cara? Vou passar o mesmo treino para os 3. Eles já treinam juntos. 3 pessoas, o mesmo resultado. Tá certo? Tá certíssimo. Mas aí que vem a potência do IPT. Olha só a diferença. O Vitor fez o teste de 1.000 metros em 4 minutos e 15 segundos. Deu um IPT de 7,3. Ou seja, indicação de treinos na zona 3. O Vitor precisa treinar mais treinos intervalados. Veio o Pietro e fez o teste de 3 minutos e 55 segundos. Deu um IPT para ele de 14,5. Apesar dele ter os mesmos 11 minutos do Vitor e 47 de VO2 máximo, a necessidade dele é treinar no limiar, fazer treinos na zona 2. E por último, o Miguel fez 4 minutos e 5 segundos. Deu um IPT abaixo de 11%. Ele está equilibrado. Ele pode fazer o que ele quiser.
pode treinar tanto ritmado quanto intervalado, tanto zona 2 quanto zona 3. Aí você vai entender a potência do IPT. O Vitor vai fazer mais polarizado, precisa fazer mais treinos intervalados. O Pietro vai fazer mais treinos no limiar. E o Miguel vai fazer o que ele quiser, ou melhor, o treinador pode escolher o treino que ele quiser para ele, porque ele está bem equilibrado. Então eu posso, de acordo com o perfil dele, com a prova que ele vai fazer, ter uma indicação de treino. Então, apesar deles serem 3 amigos, mesma idade, mesmo trabalho, mesma alimentação, mesmo VO2 máximo, mesma prova, pô, eu tenho que fazer 3 treinos diferentes para os caras. Então, essa é a potência do IPT. É por isso que eu fiquei tão feliz de ter criado essa forma prática, a partir da aprendizagem de um professor, isso eu não posso negar. Por essa diferença de 9 a 11%, eu já consigo saber qual é a necessidade da pessoa. E é impressionante como que bate o treino. Como que você vai melhorando, e aí, assim, no primeiro teste, deu lá polarizado. Aí no segundo teste, você vai treinando intervalado. Chega no segundo teste, pô, já bate equilibrado. Você já vai acertando essas distâncias, sabe? Isso é muito bom. Eu, particularmente, como treinador, gosto muito de acertar os treinos. Não acerto todos. A gente erra, isso é normal. Mas eu quero errar o menos possível. Então, é muito bom ter isso, essa ferramenta, né?